Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, clique aqui embaixo que tem muita informação importante que você pode levar para a sua família. Hoje eu tenho o prazer de receber Vivian Amaral, que é dermatologista. É um prazer ter você aqui. O prazer é meu, Fernanda, muito obrigada. É uma honra ser convidada para estar aqui com uma mulher que é inspiração para tantas mulheres, não só no esporte como na vida. Obrigada mesmo. Ó, uma lembrancinha, vou botar água para você. Ai, que delícia, obrigada. Ah, não acredito, que delicadeza. Tem uma fotinha. Olha só. Ah, Fernanda, obrigada. Imagina. É um prazer ter você aqui, doutora Vivian. Vamos falar muito da mulher, né? Que a mulher envelhece total e a mulher envelhece intimamente falando. Pode botar no chão, eu acho que é melhor. Só para ficar bonitinho depois. Tá. Então vamos falar, o que é rejuvenescimento íntimo feminino? Na verdade, Fernanda, a gente usa esse termo rejuvenescimento de uma forma meio equivocada, né? Porque não é trazer a juventude de volta à área genital, mas trazer o prazer, a funcionalidade e a beleza para essa área genital, se é que isso incomoda essa mulher. O que eu quero dizer com isso? Não existe um padrão de beleza, não existe um padrão de naturalidade. O rejuvenescimento íntimo existe para ajudar aquela mulher que tem alguma queixa. Então, se ela tem uma área íntima escura e isso é uma queixa para ela, a gente consegue ajudar. Se ela tem dor na relação, a gente já consegue ajudar. Se ela tem incontinência urinária, a gente consegue ajudar. Então, o rejuvenescimento íntimo é muito mais amplo do que a gente pensar simplesmente em trazer beleza para a área íntima. Perfeito. Por que você, como dermatologista, começou a trabalhar com rejuvenescimento íntimo? É uma história pessoal, né? Vou tentar contar sem me emocionar, né? Eu nasci com uma estenose na uretra. Estenose, para quem não sabe, é um estreitamento, né, da minha uretra. E eu nasci com incontinência urinária. Eu só urinava quando a minha bexiga estava muito cheia, então ela fazia muita força, eu tinha muita dor. E aí eu urinava em qualquer lugar, né? Eu urinava, enfim, na roupa, na escola, eu não queria ir na escola. Eu tinha minha área íntima toda escura, toda queimada. Era uma época que a professora levava as criancinhas no banheiro, eu não queria que ela me visse, eu não queria que ela descobrisse que você tinha isso. Que eu era aquilo, né? Então, assim, eu tive que ser tratada emocionalmente, eu tive que sofrer, passei por uma cirurgia. Quando eu passei por essa cirurgia, eu fiquei alguns meses sondada, né? Então, eu fui invadida, tive a minha área íntima invadida, muito jovenzinha, com 3 anos de idade. Fiquei com essa memória de dor local. Acabou que na idade adulta eu desenvolvi vaginismo. Eu não aceitava o toque na área íntima, era muito difícil para mim. E por conta dessa dor pessoal, eu vi que as mulheres não tinham a quem buscar. Então, eu comecei a procurar as alternativas para me tratar sozinha. Porque os colegas ginecologistas não sabiam muito lidar com aquilo, os dermatologistas também não sabiam. Então, eu comecei a pegar o meu conhecimento médico e a tentar usar aquilo para mim. Puxa vida, minha área íntima é escura, eu não clareio melasma? Será que eu não consigo clarear a área íntima? Perfeito. Eu não faço toxina botulínica para relaxar a musculatura da face? Será que eu também não consigo fazer para relaxar um pouquinho aquela musculatura da área íntima que não está aceitando essa relação para eu ter uma relação com mais prazer? Então, assim, eu fui me auto-aplicando, me auto-tratando, entregando isso para as pacientes. E cada vez que eu curo uma mulher, eu sinto que eu estou um pouquinho mais curada desse trauma. Então, é uma história... Que legal, muito interessante, né? É emocionante mesmo. Quem deve procurar pelo rejuvenescimento íntimo? Qualquer mulher que tenha qualquer queixa íntima. Então, o rejuvenescimento íntimo, ele veio para trazer para a mulher essa liberdade. A liberdade
de olhar para a sua área íntima, a liberdade de se tocar, a liberdade de ter prazer, a liberdade de se ver, de se analisar, de se conhecer. Algo que foi negado a nós, mulheres, por tanto tempo. Então, qualquer mulher, desde aquela mocinha, jovenzinha, que faz foliculite de repetição, que acaba sofrendo, às vezes, com assadura por conta do absorvente, ou aquela menina que tem herpes de repetição e quer usar um sabonete adequado, um skincare íntimo adequado, até aquela mulher pós-menopausada, que aí já sofre com ressecamento, com dor na relação, com flacidez, com frouxidão, muitas vezes do canal por perda de colágeno naquela área. Então, a gente tem aí uma gama de tratamentos para ajudar todo mundo. Que bom. Para as mulheres que tenham queixas relacionadas ao envelhecimento genital e queiram fazer os tratamentos, quais profissionais elas devem procurar? Olha, Fernando, o rejuvenescimento íntimo é uma área que eu defendo muito, que é uma área multidisciplinar. Então, ela é uma área do dermatologista, ela é uma área do cirurgião plástico, ela é uma área do ginecologista. Então, são 3 profissionais que precisam conversar. Então, o que eu costumo falar com o paciente? Se o seu ginecologista não tem um dermatologista amiguinho, apresentam para ele, né? Porque nós estamos aqui para entregar o melhor para a nossa paciente. Então, quem que esse paciente deve procurar? Aquele profissional habilitado a realizar esses procedimentos e, de preferência, um profissional que seja inserido numa equipe multidisciplinar. E aqui eu quero colocar um profissional a mais, Fernando, que muitas vezes é negligenciado e que ajuda muito nesses casos, o fisioterapeuta pélvico, sabe? Porque muitas mulheres, principalmente as mulheres com vaginismo e com incontinência urinária, você como atleta e eu como uma pessoa que precisei trabalhar e estudar sobre isso, a gente acaba conhecendo a musculatura perineal e sabendo acioná-la. A grande maioria das mulheres não sabe. Verdade. E aí a fisioterapia pélvica, ela entra aí como um divisor de águas para ensinar essas mulheres de uma forma que o leigo entenda, né, a treinar realmente essa área do períneo, que é essencial para nos manter saudáveis ao longo do tempo. Eu faço muita ginástica íntima. Quando eu estou viajando no Rio, São Paulo, eu vou fazendo pompoarismo, porque você sabe, para não ter incontinência urinária quando velho. Eu vejo minha mãe, que já tem 80 anos, que tem, então eu falo, não, vamos trabalhar agora para não ter no futuro, né? Exatamente. É muito isso. E é muito triste, Fernanda, porque assim, o que eu mais escuto no consultório é assim: mas e aí, você perde pipi? Como é que é? Ah, não, doutora, só quando eu tuço. Mas não é para perder quando tosse. Não é para perder quando pula. Verdade. Não, doutora, só quando eu corro. Não, não é para perder quando corre. Isso. Se você, e isso é muito comum em mulheres mais jovens, e isso traz um desconforto, traz uma vergonha, está tão associado a parto, tão associado a uma gestação de bebê grande, e aquela mulher tão jovenzinha, às vezes com seus 32, 35 anos, ela não quer aceitar que ela tem incontinência. Entendi. E ela segue com aquele problema, e que lá na frente isso pode ser tão mais difícil de resolver, e que agora, às vezes, uma sessão de um tratamento, um laser, uma radiofrequência, associada a uma fisioterapia pélvica, para ensinar ela a trabalhar com aquele períneo. E, ó, vou falar, hein? Quem tem musculatura perineal boa tem orgasmos melhores. Então, vale para tudo treinar essa musculatura. Que bom. Quais as queixas mais comuns das mulheres que o rejuvenescimento íntimo pode tratar? Olha, Fernanda, vamos dividir aqui entre 2 mulheres, tá? Então, aquela mulher pré-menopausada, normalmente as queixas são mais estéticas mesmo. E aí o clareamento íntimo é o mais comum, né? Porque a gente faz, aqui no Brasil principalmente, né? A gente tem o hábito de fazer depilação com cera, isso vai ao longo do tempo queimando a pele, escurecendo. A gente usa muitas vezes calça jeans, roupas muito apertadas, muito justas, muito ásperas, né? A gente usa cremes errados, sabonetes errados para aquela área. A área íntima tem um pH diferente do restante do corpo, então toda vez que você usa um sabonete inadequado, de certa forma você está agredindo aquela área íntima. Então isso tudo acaba predispondo, de certa forma, ao escurecimento,
além de obesidade, distúrbios hormonais, enfim, uma série de questões. Então, para mulheres pré-menopausadas, eu posso dizer assim que a principal queixa é clareamento íntimo. Para mulheres pós-menopausadas ou na transição menopausal, aí as queixas funcionais começam a ganhar, né? Porque aí a gente começa aquele ressecamento, né? A dor na relação relacionada à baixa do estrogênio, né? Essa mulher ela começa a sentir um alargamento, então uma diminuição do prazer no momento da relação. Então são aquelas mulheres que já começam a procurar não apenas pela questão estética, mas também pela questão funcional. E tem hoje, né, as mulheres que vêm secundárias à terapia de reposição hormonal, né? Então a gente sabe que em alguns casos essas mulheres podem ter uma hipertrofia leve ali do clitóris, uma hipertrofia leve ali dos pequenos lábios, que a gente com alguns procedimentos, ultrassom microfocado, preenchimentos, bioestimuladores, a gente também consegue resolver essas hipertrofias sem que essa paciente precise necessariamente passar por uma cirurgia. A gente tem aí uma gama de tratamentos que a gente consegue entregar resultados sem necessariamente a paciente precisar passar por um trauma cirúrgico e às vezes até viver um déficit de sensibilidade lá na frente, né? Faz tudo com muita segurança. Me fala, para clarear uma área escura, como é que é feito? Então, aí tem uma série de tratamentos, a gente vai avaliar cada paciente, né? Eu sempre falo, eu dou cursos para médicos, né, de rejuvenescimento íntimo, então eu sempre falo com os meus alunos assim, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se aquela paciente é realmente candidata ao clareamento. Por quê, Fernanda? Muitas mulheres acham que a sua área íntima é escura, mas na verdade a sua área íntima tem a cor que deve ter. A área íntima é uma área hormonal. Então, eu costumo pedir para essa mulher comparar a cor da sua área íntima com a cor da sua areola. Se a sua área íntima está mais escura que a sua areola, a gente tem como clarear. Se está mais ou menos da mesma cor, ela está na cor normal, é isso aí. Esquece o que você vê na televisão. Essa é você, foi assim que Deus te fez e é lindo, tá ótimo, tá? Agora, não, realmente é uma paciente que tem um escurecimento, que teve foliculite, que tem manchinha, vamos supor, né? Essa paciente pode passar por microagulhamento na área, pode passar por peeling, pode passar por laser, pode passar pela entrega de drug delivery clareadores, que são substâncias clareadoras que a gente também aplica naquela região, aumentando ali o clareamento. A gente faz, às vezes, muito uso de clareadores orais, os mesmos que a gente usa no melasma, a gente também usa no clareamento da área íntima, faz uso domiciliar dos clareadores. Então, o tratamento não é complexo, é simples e os resultados são bem interessantes. Com um porém, eu costumo brincar com as pacientes. Paciente que tem escurecimento de área íntima é igual paciente de melasma. Você vai estar clareando para sempre. Não tem cura, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai estar sempre clareando. A gente tem poucos estudos, a gente não sabe muito por que escurece quando a gente tira todos esses fatores, né? Atrito, né? Por conta de sobrepeso, alteração hormonal, enfim. Por que a área íntima escurece? A gente não tem essa certeza, mas a gente sabe que recorre. Então, a gente explica para a paciente, vai ficar bom, mas você vai ter que continuar tratando. Muito bom. O que faz uma mulher ter dor na relação? Como que ela desenvolve? Olha, Fernanda, vamos lá. Existem as mulheres que têm dores na relação por conta de traumas e pelo próprio problema relacional ali, né? Hoje, inclusive, eu atendi uma paciente assim. Primeira pergunta que eu falo para a paciente que tem dor na relação é se ela tem desejo. Ela quer participar daquele ato? Ela quer estar ali? Porque se ela não quer estar, eu não consigo ajudar. Perfeito. Muito emocional, né? Muito emocional. A gente vai ter que... E aí vai sair do consultório de dermatologia e ela vai ter que conversar com um terapeuta. Será que é uma terapia de casal? Será que é uma terapia dela com ela própria? Será que ela tem um trauma? Isso tudo a gente vai ter que resolver. Depois disso, né, a gente vai ter que localizar essa dor no canal dela. Né? Se é uma dor profunda, né, uma dor que ela sente lá no final da penetração, eu vou ter que investigar a pelve dela. Tem alguma coisa mais profunda ali causando aquela dor.
Mas o fato é que, assim, 90% das dores são dores na entradinha do canal, que são muito causadas por ressecamento, pela presença de fissuras, muito causadas pela baixa de estrogênio. E agora uma coisa super importante, Fernanda, a gente só pensa em baixa de estrogênio para mulher pós-menopausa. E as mocinhas que acabaram de ter bebê, gente, que Também. sofrem com ressecamento, e as meninas que tomam anticoncepcional de Vida longa toda. data, que vivem com ressecamento, essas mulheres todas também acabam vivendo dor na relação por ressecamento, também relacionada a questões hormonais, e que às vezes a gente esquece de ajudar porque só olha para a mulher pós-menopausada. Então, vamos dizer, dor na relação, Pode ter. 90% dos casos, tirando as causas psicológicas, ressecamento. Perfeito. Usar um gelzinho, né, na relação. Ajuda. Olha, aquela história do óleo de coco é É verdade. verdade, né? Óleo de coco é bom para tudo. Usem óleo de coco. A única coisa que eu não gosto, Fernanda, eu não gosto daquela ideia de se tirar os comprimidinhos da embalagem, né? Comprou uma medicação qualquer, tirou, lavou e colocou o óleo de coco, levou na geladeira. Porque eu não tá. sei se ficam restos daquele comprimidinho ali. Então, a gente não sabe o que essa paciente está inserindo na sua área Perfeito. íntima. Então, eu prefiro assim, vai lá, compra uma forminha, né? Tem tantas forminhas em vários formatos, transforma essa sua forminha do seu óleo de coco. Prefiro um óleo de coco orgânico. O óleo de coco tem uma série de ações, né? Ele é antioxidante, ele é bactericida, ele é fungicida, ele é comestível. É verdade, Então, é tudo assim, de bom. adoro óleo de coco. Muito bom. O que faz uma mulher evoluir com a incontinência urinária? Olha, Fernanda, primeiro, o próprio avançar da idade, porque infelizmente nós ocidentais não fazemos treinamento de períneo, né? Muito provavelmente a gente não tem esses dados, mas a incontinência urinária, ela deve ser menos comum entre as asiáticas, porque elas fazem yoga, que trabalha muito, né? Elas fazem outras práticas que trabalham muito essa área perineal. A gente, pelo contrário, né? Poucos profissionais ensinam as mulheres a fazer atividade física com pressão intraabdominal negativa. Normalmente, a gente ainda malha fazendo pressão positiva no períneo. Então, assim, principal causa de incontinência urinária, processo de envelhecimento. Outras causas, gravidez. E aí não precisa ser só porque a mulher teve um parto natural, não, tá? Só de ter um nenenzão ali repousando sobre aquele períneo, ela já vai ter um esgarçamento muscular, um esgarçamento de ligamentos que já pode predispor a incontinência urinária. Tumores intraabdominais, então tudo que aumenta a pressão intraabdominal, né? Obesidade também é uma causa importante. E a pós-menopausa, né? A baixa hormonal também promove um desequilíbrio na área íntima feminina que acaba levando à incontinência urinária. Perfeito. Com o tempo é comum a mulher desenvolver o alargamento vaginal? Também é, Fernanda. É comum a mulher começar a se queixar que está ficando meio frouxa, que diminuiu o contato na relação, que já não tem tanto prazer. Isso é fácil de entender, né? A vagina, ela é um canal fibroelástico muscular. O que eu quero dizer? É um canal de colágeno e elastina. E a gente pensa que a gente só perde colágeno e elastina na face, né? O rosto cai, né? A vagina fica frouxa. Verdade. Então, o que a gente vai fazer? Estimular o colágeno e elastina daquele canal para que ele se mantenha ali firmezinho e ela mantenha aí o contato e o prazer durante a relação. Por que a área íntima escurece e como prevenir esse escurecimento? Bom, o escurecimento de área íntima é multifatorial e, ao mesmo tempo que é multifatorial, infelizmente é pouco estudado, né? Então, é multifatorial porque está relacionado à obesidade, está relacionado a atrito, está relacionado a transtornos endócrinos, né? Então, a gente sabe que diabetes escurece a área íntima, resistência à insulina escurece a área íntima, está relacionado a traumas repetidos, e aí para trauma repetido, nosso principal trauma
é a depilação com cera quente, que está sempre ali irritando aquela pele, e aí a pele vai se defender como? Escurecendo, né? Então, essas são as principais causas de escurecimento que a gente tem. E como que eu vou prevenir isso, né? Usando um sabonete com pH adequado, área íntima, que vai ser menos irritante, fazendo o seu skincare íntimo. Então, já existem produtos hoje próprios para deixar essa pele mais hidratada, para deixar essa pele clarinha, né? Para deixar essa pele realmente mais saudável. Tá? Evitar roupas muito justas, muito ásperas, muito apertadas ali, que também aumentam o atrito. Agora, a gente falou de skincare íntimo, eu quero fazer só uma observação. Skincare íntimo é para vulva, não é para vagina. Então, não se lava a vagina, não se lava o canal com sabonete. Não se aplica creme hidratante que não seja intravaginal dentro da vagina. A vagina ela é perfeita, ela é autolimpante. Não precisa a gente tentar jogar água, fazer ducha. Isso acaba atrapalhando a flora. Então, quando a gente fala de produtos para a região íntima, skincare íntimo, a gente está falando necessariamente de produtos para fora do canal. Lábios, monte de Vênus, períneo, nada para ser inserido no canal, tá bom? Escutaram, né? Por favor, pessoal. Parece que a maioria das queixas citadas estão relacionadas com a menopausa. A terapia de reposição hormonal pode ajudar no tratamento? A terapia de reposição hormonal é essencial, né? Então, assim, a não ser, obviamente, a gente tem alguns casos que essa mulher ela não vai poder fazer terapia de reposição hormonal, né? Mulheres com distúrbios tromboembólicos, mulheres com histórico pessoal de tumores estrogênio dependentes, enfim. Isso. Essas mulheres realmente não vão poder fazer e a gente vai ter que usar todo o arsenal que a gente tem para ajudá-las sem o hormônio. Agora, se puder ter uma reposição hormonalzinha ajuda ali, muito. Ajuda muito a paciente e me ajuda muito também a entregar o melhor resultado. Que bom. Mulheres jovens também podem ter algum problema genital que o rejuvenescimento íntimo possa ajudar? Totalmente, né? Então, assim... Você tem muita cliente jovem? Tenho, principalmente pós-parto. As meninas do pós-parto. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho assim... Há 10 anos, então isso é recente, né? Eu trabalho com rejuvenescimento íntimo já tem um tempinho. Mas o que eu percebo? Que há uns 10 anos... a mulher do pós-parto, ela assumia que era um momento que ela virou mãe e ela não participava mais do mundo. Hoje ela se entende como mulher e mãe também. Então, assim que o ginecologista libera que ela pode voltar a ter relação, ela quer ter prazer, ela quer participar da vida conjugal. Então, isso tem trazido essas mulheres para resolver questões de embelezamento íntimo, resolver questões de ressecamento, bem próximas ao momento do parto. E depois de mais ou menos 60 dias, a gente já pode começar a intervir. Perfeito. Quem deve procurar pelo rejuvenescimento íntimo, já falamos, Todas né? as mulheres Todas as que mulheres. tenham alguma queixa, né? A gente não pode criar queixa, né? Eu sempre falo para os meus alunos, tem um mantra lá na clínica, não existe vulva feia. Então, assim, o paciente chegou e fala para mim, eu queria que você visse, Vivi, para você definir se está ruim. Não. Você está feliz? Você está satisfeita? Você está confortável? Você está tendo prazer? Então, não preciso nem te examinar. Porque não existe vulva feia. A gente tem um mural. Porque senão, Fernanda, a gente pega mais uma padronização. É mais um peso, mais uma matemática da beleza para a mulher, agora na vulva. Então, não. O rejuvenescimento íntimo ele veio para ser libertador e não para ser mais uma algema. Verdade. Não vai ficar todo mundo igualzinha, né? Né? Lá fora existe a vulva da Barbie, né? Existe o Barbie look. Mentira. E que eu fiquei muito feliz. Agora eu fui no último congresso em Mônaco. E esse Barbie look foi muito questionado e muito criticado. E eu fiquei muito feliz com isso. É verdade. Porque imagina se essa moda pega. Todo mundo vai ter igual. Pelo amor de Deus, gente, não. Para finalizar, existe genitália feminina feia? Existe algum padrão ou critério de beleza?
Olha, existe sim, e isso ajuda o médico quando ele vai programar o tratamento. Então, vamos dizer que uma paciente, é muito difícil a paciente saber o que está incomodando. Ela sabe que ela está incomodada, mas ela não sabe se é o pequeno lábio que está grande, se é o grande lábio que está pequeno, se está frouxo, se está flácido, se está murcho. O que está acontecendo? Ela não sabe. Ela sabe que ela era de um jeito, que ela estava satisfeita, quando eu estou falando em beleza, né? E que agora ela é de outro jeito, que ela não está mais satisfeita. Então, ter essas medidas, ter essas noções matemáticas, me ajuda a olhar para uma vulva e falar: entendi o que você está querendo me dizer. Esse clitóris está exposto, esse pequeno lábio está exposto não porque o clitóris é grande, mas porque o grande lábio está pequeno, está exposto por algum motivo, enfim. Eu vou conseguir, com o que a gente tem de medidas, ajudar essa paciente. Mas isso deve servir como um sinalizador, não como um padronizador, né? Se essa mulher trouxer a queixa, eu vou usar o conhecimento que eu tenho a favor dela. Se ela não tem essa queixa, eu não comento, eu não tenho esse direito de trazer um problema para ela. Você já teve alguma uma mulher que chegou lá e você não falou assim, nossa, essa aqui é a pior que eu já vi, já teve? Existe diferentes, Fernanda, né? eu não consigo ver assim, sabe? Eu entendo. Você já vai para resolver o problema, né? Eu não consigo enxergar. Eu realmente acho que eu falei tanto esse mantra que eu acreditei. Eu acho que não existe vulva feia, sabe? Eu acho, Fernanda. E aí, isso é um pouco filosófico para mim, sabe? Eu acho que a genitália feminina é a porta de entrada para a vida. É, né? Não existe um ser humano nesse mundo que não tenha, por vias naturais, passado por esse canal. É verdade. Então, eu acho que isso é tão bonito, isso é tão grande, que eu não consigo olhar e achar um defeito e ser feio. Eu quero ela mais bonita, mais feliz, para que a usuária ali esteja satisfeita ao longo da vida dela. Mas olhar e encontrar um defeito, não. Acho que a gente pode sempre melhorar. Doutora Vivian, você continua fazendo só tratamento íntimo ou você continua ainda na dermato, de rosto, tudo? Não, Fernanda, o meu carro-chefe ainda é face. Assim, 70% do meu consultório ainda é tratamento facial. Eu acho que as mulheres ainda valorizam mais a face do que a genitália, né? Eu gosto muito de tratar face, eu aprendo muito, ensino muito. Também tenho cursos de face para outros médicos, mas eu acho que eu tento falar muito do rejuvenescimento íntimo porque ninguém fala. E as mulheres precisam saber que esses tratamentos existem. Todo mundo fala de toxina para rugas, todo mundo fala de clareamento de face, mas e aquela mulher que tem uma queixa íntima que ninguém fala, ela não sabe nem que ela tem a quem procurar. Mas eu faço muita face e gosto de fazer face. Faço corpo também, faço muito preenchimento glúteo. Gosto muito de remodelação glútea. Ah, que legal aí, gente. Tem uma médica que faz todo o corpo. É isso aí, né? Rejuvenescimento facial, corporal e íntimo. A gente trabalha com tudo. Muito bom. Né? Me fala a sua formação. Você começou nessa área que você gostava quando criança. Como é que foi isso? Você chegou a Mais uma história triste. Mais uma história triste. Bom, eu resolvi que eu queria ser médica muito jovenzinha, né? Mas assim, resolvi meio pelo glamour da profissão, tá? Não era quero ajudar o próximo, não tinha muito. Essa parte não é bonita na história. Eu achava bonito ser médico, achava glamouroso. Eu sou de uma família muito humilde. Meu pai é um serralheiro, minha mãe é uma professora primária. Então, eu realmente optei lá atrás por ser médica como uma forma de ascensão financeira e social. Perfeito. Ponto, né? E aí, entrei na faculdade muito jovenzinha, entrei com 17 anos. Que legal. Né? Passei logo no primeiro vestibular, fiz UF. E, ao longo da minha faculdade toda, eu quis fazer neurologia. Olha. Eu era encantada pelo cérebro, eu fui monitora de neuroanatomia, neurologia, neurocirurgia, todas as neuros que você pode pensar. Eu estava lá a faculdade inteira. Quando eu terminei a faculdade, fui fazer minha residência de clínica. Eu era uma pessoa muito, como é que eu vou dizer,
muito egóica mesmo, sabe? Eu acho que o jovem, ele tem que se... Hoje eu penso muito isso, tento passar isso para os jovens. Tenha mais humildade, sabe? A gente, quando é jovem, a gente é pouco humilde, né? E eu achava os dermatologistas todos meio burros, assim, sabe? Eu achava os neurologistas o máximo, cirurgiões o máximo, e os dermatologistas os médicos que passam creminho. E aí eu tive um paciente que quase foi a óbito, porque ele tinha uma doença que chamava bulose. Ele tinha um pênfigo. E eu, que eu era muito inteligente, né? Mais inteligente que todo mundo, olhei aquele homem cheio de bolha, falei, isso é um herpes num paciente HIV positivo. Tratei e o paciente não melhorava. Chamei um professor da dermatologia e esse professor eu tive que fazer clínica médica antes de ir para a especialidade, só para vocês entenderem. E aí eu chamei um professor da dermatologia e ele falou assim, é um pênfigo. Pulsa ele que amanhã ele tá bom. Faz um dia de corticoide. No dia seguinte o homem estava bom. Pênfigo é uma doença genética que as células da pele, elas não ficam grudadas, elas se separam. É um defeito numa proteína que gruda as células que a gente chama de desmossoma. E aí se forma uma bolha naquela área, muito triste. Mas eu não sabia, eu já era médica. E aí o ego bateu firme e eu fui fazer um curso de dermato paralelo à residência de clínica, só para não passar vergonha mais. Entendi. Meu negócio não era amor à dermatologia. Paralelamente a isso, meu pai fica tetraplégico. Eu continuava querendo fazer neuro. Paralelamente, meu pai fica tetraplégico. Meu Deus. E aí eu falei, eu não vou conseguir viver, porque a neurologia, ela é uma área linda. Mas, infelizmente, ela ainda entrega, muitas vezes, poucos resultados para doenças traumáticas, né? Um paciente que tem uma lesão de coluna medular hoje, de medula óssea, ele segue paraplégico, ele segue tetraplégico. E eu achei que eu não ia conseguir viver isso em casa e no consultório. Então, como eu estava lá fazendo dermato, eu acabei seguindo na dermatologia e me apaixonei. E resolveu pelo homem que tinha aquele negócio? O bolhoso? Resolvi, não, esse homem tá curado, ele me ama. E eu lembro que o nome dele era Israel. E o pênfigo é mais comum entre judeus. E eu lembro que o meu professor, quando ele chegou, ele falou assim, mas você tinha... E aí eu me senti péssima, né? Mas você tinha que ter feito o diagnóstico só pelo nome dele. Eu... Nossa! Falei, tô ruim mesmo de dermato, né? Tá difícil para mim. Então eu fui fazer dermato meio que fugida da neurologia. Entendi. Me encontrei, assim, sou apaixonada por dermatologia, graças a Deus, sou muito realizada, tanto entre os meus pacientes, tem uma clínica que ainda bem funciona muito bem, quanto acabei migrando agora para ciência e pesquisa, né? Então dou aula aí pelo mundo, recebo 10 a 12 colegas médicos todos os meses na minha clínica para múltiplos cursos. A gente dá curso de face, curso de bumbum, curso de área íntima. Então, assim, me apaixonei. Mas teve aí uns percalços aí que foram me levando para a dermatologia, né? Que foi essa história do meu pai, né? Falei, não posso ir para neurologia, mas tá tudo certo, ele tá ótimo hoje. Ele foi contra eu fazer dermato. Ah, é? É, ele foi contra, ele falou, não acredito que eu criei uma filha que fez 6 anos de medicina, 2 anos de clínica médica, para agora prescrever creme. Tadinho, mas ele agora super curte, ele adora... Sabe, meu pai é meu entusiasta. Tem que ver célula-tronco, que eu já vi casos nos Estados Unidos que reverteu, gente, paraplégica, né? Tetraplégica, eu nunca vi mais. É porque ele já tem bastante tempo, né? Então a lesão está bem consolidada. A gente vem tentando, né? A gente tenta, né? Mas ele é o meu maior fã, assim, entusiasta. Quando eu te falei que eu ganhei o prêmio em Mônaco, né? Não. Eu ganhei o prêmio de melhor trabalho do mundo em rejuvenescimento íntimo feminino no Oscar da Medicina Estética, né? Que legal. Em Mônaco. Parabéns. No ano passado, nunca mais ganharei, porque agora virei jurada, então não posso mais participar. Ah, entendi. Então, assim, agora vou seguir lá, escolhendo quem é o próximo melhor do mundo, né? E o meu pai, assim, parecia que tinha sido ele.
sabe? Tem irmãos? Tenho um irmão, também um querido, meu irmão engenheiro, Legal. e também tá muito feliz na área Que dele. bom. É, Então, para terminar, deixa uma mensagem para quem nos assiste. Sua câmera é essa. tá. Bom, a minha mensagem é que, primeiro, né, pela minha história, eu acho que eu sou uma mulher negra, né, vinda de uma família humilde, como eu disse, eu sou filha de um serralheiro, de uma professora primária, né, venho ganhando espaço aí, cuidando de outras mulheres. Então, isso me deixa muito feliz, porque mostra que isso não é uma vitória pessoal minha, mas é uma vitória muito maior de uma sociedade hoje que valoriza os negros, que valoriza e permite a ascensão pessoal e que também valoriza as mulheres e as mulheres na maturidade. Então, isso me deixa muito feliz, estar no lugar onde eu estou, saindo de uma origem humilde e como cuidadora de mulheres e principalmente de mulheres maduras. Acreditem nos seus sonhos, ajudem as pessoas, que o resto Deus inteira. Muito bem, obrigada, querida. Adorei. Nada, Fernanda. Muito Muito bom, obrigada, muito Se obrigada. você gostou, deixe o seu like, pode mandar uma mensagem para a doutora Vivian ou para mim que a gente responde. E até o próximo podcast. Beijos.